relação ao nosso Pai não habitar em casas feitas por mãos humanas, você encontra essas passagens no livro de Isaías, 66, do versículo 1 ao 2, em que o Pai ali ele fala através da boca do profeta, né? Eis a palavra do Pai, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casas me haveis de edificar? Tal casa será o meu lugar de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga o Pai, o Criador. Então, essas passagens aí, que o nosso Pai não habita em casas feitas por mãos humanas, você encontra no livro de Isaías, você encontra ela também no livro de Atos dos Apóstolos, ali em que o discípulo Estevão é morto apedrejado, né? Depois de dizer essas palavras, ali os líderes religiosos assassinam Estevão, porque Estevão ele relembra a palavra ali que Isaías já havia dito, né? Estevão relembrou as palavras ali do profeta Isaías. E mais para frente também, né, em Atos dos Apóstolos também, capítulo 17, do 24 ao 25, ali o apóstolo Paulo, ele também vai dizer, né, a mesma coisa praticamente. O Pai que criou o universo e tudo que nele existe é o Pai dos céus, né, o Pai criador dos céus e da terra. E não habita em santuários, em templos, em casas, produzidas por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como os religiosos dizem, eu sou servo de Deus, né? De Deus sim, mas não servos do nosso Pai, porque nosso Pai, ele não é servido pelas mãos dos homens, porque não recebe também as honras, as glórias, os elogios, né, que esses homens dão aí nessa sinagoga, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, são glórias para quem? Para o Deus deste mundo, o diabo, Satanás, Deus de Israel, Moisés. São as glórias para Jesus Cristo. E nosso Pai e o Messias, ele não é servido e nem recebe honras dos homens, que procede dos homens, porque o Pai e o Messias já conhecem muito bem os homens. Então, é como se o Pai precisasse de algo, entendeu? Porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Isso é uma humilhação, é tentar humilhar, denegrir ao nosso Pai, tentar escandalizar ao nosso Pai, um simples homem mortal, dizer assim, eu vou construir com as minhas mãos uma casa para o meu Pai, entendeu? Não existe isso. A casa foi edificada, mas foi lá para o Deus das trevas, né? Se você for lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, lá vai estar dizendo, né, a mesma coisa que está também descrita aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 1 ao 2, né? Então disse Salomão, filho de Davi, assassino, né? Salomão é assassino, matou seu irmão Adonias, para poder ficar ali no poder, né, do pai, no poder de Davi, porque Adonias era mais velho que ele. Então Adonias tinha o direito de assentar no trono de Davi. E o que foi que Salomão fez? Salomão foi e assassinou o seu irmão, derramou o sangue do seu irmão, né, para poder se apossar do poder. Aí você já vê que não procede do nosso pai. Não só Salomão, como o próprio Davi. O Davi, ele tocava a harpa, né? Ele tocava ali para o Deus das trevas, né? Que no caso também aquele Deus habitava em Saul. Aquele Deus vinha atentar a Saul com muitos demônios ali atentando a Saul. Saul ficava transtornado. Então, para acalmar os espíritos malignos que vinha por parte desse próprio Deus aí, que era o próprio diabo a quem Saul servia, ia Davi, né? O próximo a ser ali o dominado pelo Satanás, né? O senhor deste mundo. E tocava aquela harpa ali, e os espíritos malignos que estavam em Saul se acalmavam. Então, para quem que esse povo está cantando hoje louvores dentro das sinagogas? É para o nosso Pai? Tem certeza que é para o nosso Pai que está cantando os louvores? Porque o nosso Pai e o nosso Mestre, eles não recebem cânticos, elogios, honras, glórias
que vêm das bocas humanas e nem são servidos por nada das mãos dos homens. Os homens é que tem que ser, né, ali, receber tudo do nosso Pai. Nosso Pai não precisa que um homem diga, eu vou servir ao Pai. Não, diga assim, eu vou seguir ao Pai. Eu sigo ao Pai, eu sigo ao Messias. Mas por que servir? Por que tem que servir ao Pai? Né? O Criador que te dá o fôlego de vida. Isso não existe. Então você vai ver que o Salomão, ele edificou uma casa que, no caso, o próprio Davi, que era assassino também, Davi matou a muitos. Davi chegou ao ponto de arrancar os órgãos dos homens com os próprios dentes, entendeu? Davi, ele matou mais do que o próprio Saul, né? Aquele Salmo 91 que você lê lá, né? 10.000 à tua direita, né? 1.000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Aquilo ali faz referência aos assassinatos. Sempre que você lê aquilo ali, você está sendo cúmplice também das pessoas que morreram pela mão daqueles assassinos, que todos eram usados pelos anjos caídos, né? Então Davi matou a muito mesmo, matou mais do que Saul. Tanto era que as mulheres cantavam, né? Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Então, muitas coisas ocultas foram reveladas. As pessoas hoje só permanecem no engano se quiser, porque tudo que estava em oculto, em trevas, está sendo revelado através da luz, que é o Messias, né? Então, Salomão ali, ele disse, né? O Senhor, né? O diabo, disse que habitaria nas trevas, né? Em nuvens escuras, em nuvens densas, nuvens que variam, né? E eu, Salomão, te construí uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Como que o nosso Pai vai habitar eternamente em uma casa produzidas pelas mãos dos homens? Como? E ainda por cima, eternamente, sendo que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Como que nosso Pai vai habitar dentro de uma casa terrena? Entendeu? Compreende agora? A morada que o nosso Pai faz é no ser humano. O ser humano que é filho, obediente. Ali o Pai vem, mas o Messias, e faz morada, faz dele o lar e passa a dar o entendimento, o Espírito da verdade, que o mundo, as pessoas que seguem em trevas, não pode receber, porque não vê e não o conhece, né? Então só aqueles realmente que entender e aceitar quem é o Messias, o Emanuel, profetizado em Isaías 7,14 e confirmado em Mateus 1,23, esses recebem o Espírito da verdade, né? Então ali, nós somos a morada, nós seres humanos, e temos que ser dignos da morada do nosso Pai dentro de nós, né? Vivendo em obediência e não em trevas, né? Então, 1 Coríntios, versículo 3, 16, diz assim: não sabeis vós, será que vocês não sabem, né? Que vocês são o santuário do Pai e que o Espírito do Pai habita em vós? Nós somos a morada do Pai. Mais para frente vai dizer que aquele que destruir o santuário do Pai será destruído. Aí você vê que tem uma confirmação em relação ali, que o Pai não faz morada nesses lugares, porque o Messias, ele profetizou ali, né, a queda daquele templo ali, enquanto os discípulos admiravam as pedras daquele templo de pedra mesmo, física, né? O Messias disse: eu digo a vocês, em verdade vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra, né? Aí você vê que depois Jerusalém ali foi invadida, o templo foi destruído, né? E, enfim, nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, que pedras sobre pedras são essas que não subsistirá? É a Babilônia, a queda da Babilônia, né? Não ficará pedra sobre pedra, vai vir água abaixo, e todo aquele que estiver dentro da Babilônia vai cair, vai perecer, porque são cúmplices nos derramamentos de sangue dos enviados do Pai aqui na terra. Mas fica difícil as pessoas compreender isso, né? Então, nosso Pai, ele habita dentro de nós. Nós formamos a casa do Pai. Nós somos a casa de oração.
oração. Oração significa falar. Nós temos a ação do falar com o Pai, né? Então, nós podemos falar com o Pai na mente, mas uma casa de tijolo, de pedra e cimento, essa não pode falar com o nosso Pai. É uma blasfêmia muito grande, né? Então, a casa que é edificada até os dias de hoje aí, veio essa era aí de Salomão, um bruxo, né? Então, é o Deus das trevas, é morada de demônio, como diz lá, que a Babilônia ali é cercada de demônios que moram dentro dela, entendeu? Os espíritos de rãs aí operando, né? A besta, né? O filho ali da perdição, com todos os sinais e prodígios, né? E maravilhas ali, que é a última eficácia de Satanás. Por isso que se cura em nome de Jesus, por isso que se faz ali prodígios em nome de Jesus, né? Porque o Jesus é a própria besta do Apocalipse, entendeu? Então as pessoas confundem muito isso com o Messias verdadeiro. Não tem como aquele Deus que habitaria em trevas, no caso ali, para que Salomão edificou a casa, ser o nosso Pai. Não tem como ele ser o nosso Pai. Porque o nosso Pai, ele não tem treva nenhuma nele. Nosso Pai é luz. Nosso Pai é bom, apenas bom. Nem o próprio mestre quis ser chamado de bom. Quando o jovem rico foi ter com o Messias, bom mestre, o que foi que ele disse? Não há bom, senão um, que é o Pai. Aí você vê, o Pai, ele foi revelado através do Filho, mas nem o próprio Filho quis ser chamado de bom, porque bom é o Pai. Aí você vê que esse Deus que habitaria em trevas, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus de Moisés, esse Deus de Israel, nunca foi o Pai. Porque nosso Pai é luz, nosso Pai é apenas bondade, nosso Pai é bom, nosso Pai é de justiça. Compreendeu? Nosso Pai não é mau. Aí você vê que em Tiago, capítulo 1, o versículo 17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Aí você vê, né? Confirma ali que a dádiva é o quê? Exatamente o que foram ditos por Paulo, né? Ali por Paulo, por Isaías, foi dito por Estevão, em relação à construção de templo ali, né? Que a construção dos templos aí feitos por mãos humanas, o nosso Pai não habita ali dentro, porque ele já criou a tudo, né? E nós é quem precisamos do Pai para tudo. O Pai, ele dá o quê? A respiração e a vida, né? Essa é a dádiva que o Pai nos dá todos os dias, a respiração e a vida. E todo o dom perfeito, né? É o dom maravilhoso da palavra, tudo que é de bom vem do alto. Se do alto não vier, nada nos será dado. E vem descendo de quem? Do Pai das luzes. Não é o Pai das trevas, entendeu? É o Pai das luzes, em quem não há oscilação, mudança, não há variedade, é uma coisa só, compreendeu? Não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes, as nuvens escuras, aquelas mesmas nuvens no qual o Deus das trevas de Salomão disse que habitaria em nuvens densas, em nuvens inconstantes, em nuvens escuras. Compreendeu? Então não tem como o nosso Pai ser ali aquele Deus das trevas que habita ali dentro.